Futebol Total. Você está ouvindo a melhor equipe de esportes de toda a região. Equipe Futebol Total. Aqui a transmissão tem muito mais emoção. Equipe Futebol Total. O mundo é feito de realizações, desafios e conquistas. Conheça a Global Cycles, em Bragança Paulista, e tenha tudo de melhor no mercado de bicicletas Specialized. Produtos de alta qualidade, com tecnologia de última geração. Estamos há mais de 20 anos no mercado. Venha conferir uma bike Specialized e se encantar. Global Cycles, em Bragança Paulista, na Avenida Alfeu Grimelo, 750, no Tabuão. Zap 11977818214. Acesse o nosso site globalcycles.com.br. Futebol Total. Organização Contábil Lima, desde 1983 no ramo de trabalho, assessoria fiscal e contábil para clientes de pequenas, médias e grandes empresas. Rua Coronel João Leme, 1011-1019, no centro de Bragança Paulista. Telefone 4033-3709. Acesse nossas redes sociais, @Organização Contábil Lima. Rádio Futebol Total. Você sabia que o estresse pode ser causa de um problema urológico? O estresse crônico pode desencadear uma série de problemas urológicos, incluindo disfunção erétil, incontinência urinária, aumento da frequência urinária e até mesmo infecções urinárias recorrentes. Consulte um urologista se estiver enfrentando problemas urológicos e não hesite em buscar ajuda para lidar com o estresse em sua vida. Sua saúde está em suas mãos. Dr. Jean Datovo, CRM 120-696. Ligue 3404-4458 ou 3404-4459. Rádio Futebol. É nossa equipe chegando com muita informação pra você. Tudo sobre esporte amador, entrevistas, comentários, tudo do Bragantino. Falando de esportes, nossa equipe está na área. Programa Futebol Total. Sérgio Loredo. Ô, meus amigos, estamos chegando, olha eu por aqui, ó. Esperando, mais feliz demais de estar aqui com vocês hoje, esse feriadão de 21 de abril, a partir de agora o programa Futebol Total, e a gente tinha aí os três mosqueteiros, PG, Salema, o Léo Naja. Agora eu vou dizer que estamos qualificar os três mosqueteiros. Olha lá, o Léo Naja tá no grande, tá lá, jogando jogos e tudo vai. E afinal de contas, né, praticamente um mês afastado aqui do programa Futebol Total. Quero primeiro agradecer a vocês aí, Salema, Léo, o PG, segurando as pontas. Daqui a pouco vou ter que me afastar de novo, mas faz parte, né? E eu estava falando dos três mosqueteiros, agora vamos colocar o Quarteto Fantástico, né? Então, o Quarteto Fantástico está aqui de volta e meu muito obrigado, tá bom? A todos vocês pelo carinho, pelas orações. Continuem firme aí rezando, que em breve eu vou passar por uma nova cirurgia, mas com muita fé vai dar tudo certo. E as saudades que eu estava de falar com vocês. Ontem estive no Nabi Chedi, na despedida do estádio, não poderia ficar de fora, acompanhei o trabalho da equipe Futebol Total. Então, bom demais. E assunto não falta nessa segunda-feira, hein, meu caro Pietro? Tudo bem? Boa noite. Pietro Loredo. Boa noite, Loredo, Léo Naja, Lucas Salema, todos os amigos que nos acompanham. Mais um programa Futebol Total nesse feriadão, e um programa mais que especial, que é Bragantino com a terceira vitória consecutiva e uma vitória na despedida no Nabizão, no até logo do estádio, eterno estádio Marcelo Stefani. Vamos estar repercutindo o que foi esse jogo que John com 1-0 entrou na história do clube. É isso, nós vamos trazer aqui o gol do John, você vai ver e ouvir, né, com a narração do Pietro, tem o Seabra também falando, e ao longo da semana
A gente vai falar muito, trazer outros personagens, falar dessa despedida do estádio. O Lucas Salema fez uma entrevista exclusiva com o André Rocha, que é o CEO administrativo aí, que responde pelas coisas também fora do futebol, né? Fora de campo, do Red Bull Bragantino. Tudo bem, Lucas Salema? Boa noite. Lucas Salema. Boa noite, Sérgio. Boa noite, Pedro. Boa noite, Léo. E todo mundo acompanhando mais um programa Futebol Total. Tem muito para comentar. Teve jogo, teve emoção, teve tudo na partida de ontem na despedida, no até logo do estádio Nabi Abichedi, mas também tem muito mais o Campeonato Brasileiro, teve movimentações na tabela, muita coisa para a gente discutir hoje. É isso. E a gente vai falar tudo aqui, meu caro Léo Naja. Mais uma vitória do Braga. O Braga, né, vai somando seus pontos depois de empatar com o Ceará na estreia, perder do Fluminense. Agora já engata uma sequência aí de 3 vitórias e assunto não falta nesta segundona. Tudo bem, Léo? Como passou aí o feriadão nessa segunda-feira? Boa noite. Léo Naja. Boa noite, Loredo. Boa noite, Pedro. Boa noite, Salema e todos os amigos da Rádio Futebol Total. Pô, passei bem demais, passei muito feliz. Fica esse sentimento nostálgico, né, pelo fim do Nabizão, mas também uma ansiedade pelo começo de uma nova era na Arena, mudar para o Municipal. A ansiedade fica bem grande, mas acho que não tem como não destacar também o forte começo do Braga no Brasileiro. O Braga que já tinha conseguido 3 vitórias essa temporada, mas lá no Paulistão. E acho que essas 3 vitórias do Brasileiro, ela tem um sabor diferente, ela é mais marcante, mais forte e mais comovente. E feliz demais da sua volta também aqui, Loredo, com a gente no Futebol Total. É isso. Vamos levando um pouquinho aqui, depois, né? Ainda não 100%, mas é muito legal estar aqui com vocês e principalmente com vocês que estão nos assistindo. Excepcionalmente hoje, eu não vou estar colocando aqui as mensagens pelo nosso sistema aqui de vocês, mas já quero agradecer o carinho, boa noite de todos vocês que já estão chegando aqui no nosso chat, né, mandando aí a sua mensagem. Então, nosso muito obrigado, tá bom? E já curta aí, já dê aquele like, se você está pelo YouTube, no canal do Loredo ou da Rádio Futebol Total. Isso é muito importante, tá bom? A gente vai começar para falar muito de Brasileirão, mas eu vou começar o programa de uma forma diferente, afinal de contas, é claro, a gente tem aqui diversos torcedores de vários clubes, a gente sempre foca muito o Red Bull Bragantino, e o que a gente fala, a gente respeita, né, independente do time que você torça, tal. No meu caso, no período que teve afastado aí, muita gente, né, orando, mandava mensagem, e eu falava, independente de religião, né, o que vale muito é a oração, é a fé, é a esperança, acreditar, né, que é possível. E aqui estou, ó, um mês depois aí da cirurgia, tem uma lesão no cérebro, não foi concluída com sucesso no primeiro momento, enfim, e vem uma nova etapa aí, a nova cirurgia. Mas por que eu estou falando isso? Porque nessa segunda-feira, né, assunto da morte do Papa. Mesmo quem não é católico, acho que, né, aprendeu a ver com admiração ou não, mas tudo que o Papa Francisco fez, né, nesse período que esteve à frente, né, da Igreja Católica. E daí, logo pela manhã, já vinha a notícia e tudo mais, e o Papa nunca escondeu que era um amante do futebol, um fervoroso torcedor do San Lorenzo de Almagro. E por isso, o clube argentino fez a homenagem ao Papa no dia de hoje e que nós também vamos apresentar aqui para vocês que estão nos acompanhando. Vamos conferir. Siempre Cuervo. Jorge Bergoglio, el niño enamorado de San Lorenzo del 46, el que caminaba por Avenida La Plata hacia el viejo gasómetro. Siempre Cuervo, también como sacerdote y como cardenal. Cuando le concedió el sacramento de la confirmación a Ángel Correa en la capilla de Ciudad Deportiva. Socio y comprador de metros cuadrados
para ayudar en la gesta incomparable de la Vuelta a Boedo. Cuando pasó a ser Francisco, cuando lo designaron Papa, le contó al mundo su amor por el ciclón de todas maneras posibles. Y que gane San Lorenzo. Se emocionó con cada visita azulgrana, tras ganar la Libertadores, con el amistoso en Roma y en la última, cuando se le pidió autorización para que el nuevo estadio en Boedo lleve su nombre. Saludo a los campeones de América, al equipo de San Lorenzo. Desde San Lorenzo, hoy al Papa Francisco le decimos adiós, gracias y hasta siempre. Que es parte de mi identidad cultural. Juntos por la eternidad. Juntos pela eternidade, né? A postagem de hoje aí do São Lourenço. Enfim, aí também as nossas homenagens, nossos sinceros sentimentos, né? Porque, sinceramente, talvez não esperássemos dessa forma, depois de tanto tempo internado, né? E ele ontem, inclusive, no domingo de Páscoa, estava lá na cadeira de rodas e tudo mais, mas aparecendo, né? Se reuniu com o vice-presidente dos Estados Unidos, para se ter uma ideia. Enfim, né? Essa é a vida, e aqui fica a nossa homenagem também, então, ao Papa Francisco, amante do futebol, sempre brincou aí com as coisas do Brasil também, quando perguntavam, né, Maradona, Pelé e por aí foi. Certo, meus amigos? Vamos de Brasileirão? Vamos com tudo o que aconteceu. Tem um jogo ainda, né? Daqui a pouquinho tem Bahia e Ceará para fechar essa rodada de número 5. Mas deixa eu ver se eu já consigo pôr aqui na tela a rodada, que começou no sábado com Memphis Depay 2, Sport Recife 1. Aliás, Corinthians 2, Sport 1. Mas se não fosse holandês, hein? Se não fosse holandês, finzinho do primeiro tempo, o Sport fez 1-0. Só que daí, com 15 segundos do segundo tempo, o Memphis já empatava. É jogo aí para a gente debater também. Ainda no sábado, vamos lá, seguindo os jogos que nós tivemos no sábado. Clássico de Vasco e Flamengo 0-0. O personagem, um dos, foi o goleiro Léo Jardim. Tá certo? Léo Garden. Léo Garden. Que pro Galvão Bueno, a turma tá gostando. Era o goleirão Léo Ortiz. Defende, Léo Ortiz. Haja coração. Galvão tá animado no Prime, viu? Porque ele tem trocado bastante palavras, enfim. E a turma se anima, pô. Eu gosto demais do Galvão, mas tudo tem o seu tempo, né? E às vezes hoje a gente vê que não é mais o mesmo ritmo, enfim. Mas eu gosto demais, sempre gostei, cada um. Aí, ó, Grêmio 1, Internacional 1. Esse foi da polêmica, né? Um pênalti não marcado para o Grêmio, quando o jogo estava 1-1. O Inter empatou com um pênalti do Alan Patrick. E para a gente debater também. Até eu vou fazer o seguinte, já com o nosso time rapidinho, porque daí depois não fica um pelotão só. Então eu vou pedir para vocês, ó, começando com o Corinthians Sport, vou perguntar para o Léo Naja sobre esse jogo, a vitória do Corinthians, que busca um novo treinador, e Dorival Júnior falou, hein? Eu não fui procurado por ninguém, tô na boa aqui em Floripa, é muita fumaça. E aí, hein, Léo Naja? Nessa questão de treinador, a fumaça nessa aqui mesmo, é o nome do Dorival, é o nome do Tite, vejo alguns pedindo Luiz Castro, mas nenhum caminho assim que aparenta ser o certo, que é o que vai acontecer. Sobre o jogo, o Corinthians estava precisando mostrar futebol, estava devendo e acaba saindo atrás no placar, né? E aí já fica esse clima, meu Deus do céu, será que vai perder em casa para o Sport, que é o lanterna do campeonato? Mas aí o homem, o holandês Memphis Depay vai lá e consegue resolver, faz a virada. Olha, o holandês, esse cara é diferente, viu? Estavam cobrando muito isso dele, né? O Memphis não decide jogo, não resolve jogo. Foi lá, fez os 2 gols e deu a vitória para o time do Parque São Jorge.
Perfeito, perfeito. Lucas Salema, eu vou passar para outro jogo aqui, aí cada um vai analisando uma partida aí para a gente já ficar. Nesse 0x0 do Vasco e Flamengo, eu falava do Léo Jardim, ele foi o personagem realmente aí, salvando o Vasco da derrota, Salema? Acho que totalmente. O Léo Jardim foi o grande destaque. Teve um jogo que começou com o Vasco muito bem. O Vasco chegou a incomodar um pouco o Flamengo, só que depois o Flamengo é superior à equipe do Vasco. Começou a crescer no jogo e aí o Léo Jardim teve que fazer milagres. Não foi, não, né? Acho que não chegou para ninguém. Fala aí, ô Pietro. Jogo truncado, favoritismo do Flamengo, que vinha de um 6x0 contra o Juventude, a seleção do Felipe Luiz e tudo mais. Só que a retranca do Carille deu certo. O Léo Jardim fez milagre, né? Acabou defendendo várias bolas em várias oportunidades e conseguiu garantir o emprego do Carille, que já começa na corda bamba aí no Vasco da Gama, jogando no Maracanã, mando do Vasco da Gama. O jogo foi 0x0. Vamos lá. Ô, Salema, eu mudei você de jogo. Não consegui ouvi-lo aqui no Vasco e Flamengo. Mas fala então de Grêmio Internacional, que eu falei aí do pênalti. Para mim foi pênalti não marcado, hein, Salema? Agora tá me ouvindo bem? Tudo certinho? Boa. Maravilha. Então, sobre esse jogo, também achei que não foi pênalti, que foi pênalti. Foi justamente o jogo mais complicado por questão de arbitragem. Foi um jogo que teve um primeiro tempo um pouco abaixo, mais emoções nessa questão dos embates, mas um segundo tempo que ficou mais aberto, mais animado. Acho que as duas equipes poderiam ter saído vencedoras, as duas produziram, que poderiam ter um diferencial ou outro, e às vezes um detalhe, como o pênalti, poderia ter feito a diferença. Um pênalti que, para mim, muito estranho não ter sido marcado, mas é aquela coisa que a gente sabe da arbitragem brasileira. É a história do VAR, né? A história do VAR. É isso que a turma tem reclamado e reclamado muito. Daí os jogos do domingo. O Leonaja, Juventude e Mirassol. De novo o King Naldo, hein? Fazendo de pênalti. E o Mirassol, queira ou não, né, com alguns resultados importantes nesse início de Brasileirão, pela primeira vez disputando a Série A, e acho que empatar com o Juventude lá em Caxias, não dá pra gente, né, não falar que foi um bom resultado aí do Mirassol, hein, Léo? Tô com você também, acho que foi um bom resultado para o Mirassol. Para o Juventude, lógico, não foi melhor, mas também acho que não é o pior dos mundos, visto que o Mirassol tá dando muito trabalho, se encontrou, esse elenco tá conseguindo fluir bem na Série A. São 5 rodadas? São só 5 rodadas, mas no momento não tá com pinta que o Mirassol vai brigar para cair, vai talvez ele conseguir ficar no meio de tabela. E o King Naldo de novo, né? King Naldo chegando para ser esse cara de mais nome, né? Mais peso e vem correspondendo, fazendo gol rodada a rodada. E na especialidade dele, né? Bola parada, em cobrança de falta e em cobrança de penalidades, né? O Reinaldo tem ajudado e muito. Aí, meu caro Pietro, o Galo fez 1x0 no Botafogo, crise no fogão, Coelho, domingo de Páscoa, né? Tem gente que fala, é o Coelho. Então, o Coelho, né, fez o gol aí do Galo. Era revanche da Libertadores, né? Não tem revanche. Libertadores, o Galo perdeu do Botafogo. Mas o Galo, pro Cuca respirar um pouquinho, fez 1x0 jogando em Belo Horizonte, Pietro. Jogo em BH, o Clube Atlético Mineiro conseguiu essa vitória diante do Botafogo e não tem revanche, né? Os dois times muito modificados, né? Com treinadores diferentes, ambos os times, e a sensação que fica é que Renato Paiva, em breve, não será mais treinador do Botafogo, porque não jogou bola, mais uma vez jogando mal, e o Atlético Mineiro fez o basicão ali, o Coelho, né? O Coelho argentino, em dia de Páscoa, fez 1x0 pro Galo Doido. É isso, daqui a pouco a gente vai trazer a classificação atualizada, né? Com essa vitória, tenta fugir lá das últimas posições. Salema, no clássico Sansão,
Deu São Paulo 2-1, mas vou dizer uma coisa, o Zubeldia pode dar aquela respirada, mas no segundo tempo, as mexidas, né, parece que não funcionaram. O Santos teve até chance de empatar. Rafael acabou fazendo aí defesaças. E o que tá bom é que esse homem da foto aí, ó, foi desafiado pelo craque Neto e já tem 5. O Neto falou que ele não ia fazer 10 no ano. Não quero que ele se contunda, mas para não fazer 10 no ano, só se pegar uma lesão agora, cara. Não tem como, não tem como. E o Neto vai ter que pagar a aposta lá da sunguinha, da tanguinha. Não vai ter jeito, viu, Salema? O Ferreirinha em ótima fase, dando ânimo, dando uma nova vida a esse time do São Paulo, mas que, convenhamos, também não vem desempenhando. Teve um ótimo começo de jogo, aproveitou as fragilidades do Santos, que foram mais ou menos enganados no jogo do meio de semana contra o Atlético Mineiro. Continua sendo uma equipe frágil, principalmente no setor defensivo. O São Paulo conseguiu aproveitar, mas depois se acomodou demais no jogo, não conseguiu ser uma equipe que dominou completamente durante os 90 minutos, não conseguiu ser uma equipe equilibrada nos 90 minutos. Com isso, o Santos cresceu, produziu também para poder ter empatado, apesar de não ter mostrado muita qualidade para isso, mas sim pelo que o São Paulo estava oferecendo para o Santos. Então fica o Zubeldia respira um pouco, mas a equipe continua não desempenhando. Tem os moleques da base como um alívio nesse momento de lesionados, jogadores que vêm desempenhando bem, que é o Matheus e o Lucas Ferreira, que dão um pouco de alento esse time do São Paulo que possa evoluir. Mas ainda as duas equipes, eu acho que fica ainda aquela sensação que as duas não estão bem, as duas ainda têm seus problemas. Também concordo. É claro que o Santos sem Neymar, e já falaram que pelo menos 30 dias aí sem o Neymar, ou seja, não vai realmente no amistoso com o Leipzig aqui em Bragança, pelo menos tudo indica isso. E o São Paulo sente muito a ausência do Lucas, do Oscar, agora perdeu também o Carelli. Ô, Léo, olha aí, ó, tudo caminhava para a vitória do Flu diante do Vitória da Bahia, jogo 1-1. Podemos dizer que o primeiro tropeço do time do Renato Gaúcho, Leonardo? Ainda invicto, mas estava com uma sequência de vitórias muito, muito boa. E o Vitória colocando água no chope aí do Renate. Vitória que é um time também tá dando trabalho, deu trabalho para o Atlético Mineiro. Tem o tal do Mateuzinho que joga muita, muita bola. Vai ser difícil para o Vitória segurar o Mateuzinho essa temporada. É isso, no Flu e Vitória. E daí nós temos também aqui esse outro resultado e o Palmeiras engatando uma sequência de resultados positivos aí. Fez 2-1 no Fortaleza. É bem verdade, Pietro, que o Fortaleza teve um pênalti no finzinho do jogo para empatar. Né? Não sei quem que foi na batida. Luthiero. Luthiero. Pensei, já pensou se fosse o Deivinho? Né? Mas e aí, o Verdão já tinha vencido fora de casa o Inter, vence o Fortaleza, é líder do campeonato, vamos colocar a classificação aí na sequência, mas outra importante vitória do Palmeiras, hein? 3 vitórias fora de casa já, turma até falando que a Abel Ferreira voltou com pacto, que realmente voltou a jogar bola. Interessante que os últimos 7 gols do Palmeiras foram marcados por estrangeiros, né? Os brasileiros do elenco ainda não balançaram as redes nesses últimos jogos. E o Everton defendeu o pênalti, muita comemoração na torcida palestrina. Em entrevista ele falou que estudou muito as batidas de pênalti do Luthiero antes do jogo. Essas coisas da vida, um jogo de pontos corridos e tudo mais, onde normalmente o goleiro não vai estudar tanto assim os pênaltis, e fez a defesa, justiça foi feita, o Palmeiras jogou muito melhor que o Fortaleza, e vence, encerra um tabu. Fortaleza não perdia no Castelão no Campeonato Brasileiro desde novembro de 2023. Tabus caindo. Você vê, o Botafogo ficou um tempão sem perder no Brasileiro, perdeu para o Red Bull Bragantino. O Corinthians estava um tempão sem perder no Brasileiro na Neoquímica, perdeu na última rodada lá para o Fluminense. E aí, com John, né? A vitória do Braga diante do Cruzeiro, que a gente vai falar daí muito, muito aqui já na sequência. Então, dessa vitória do Braga. Antes, deixa eu colocar aqui a classificação, dar uma atualizada, porque daí é aquilo que eu dizia, né? Campeonato
está só começando, mas nesse momento, né, a gente já vê que nem a campanha do Braga, campanha realmente fantástica. Você pega principalmente aí o aproveitamento do time e tudo mais. E nós temos o Palmeiras liderando com 13 pontos, 86% de aproveitamento, ó, engatou 4 vitórias seguidas no campeonato. Flamengo, que tropeçou, daí ficou com 11, é o segundo colocado. Fluminense e Braga no G4, ó, terceiro e quarto. O Braga é o quarto, mas reparem que a campanha é simplesmente idêntica, até em números de gols marcados, sofridos. Só que como o Fluminense venceu o Braga no Maracanã, no confronto direto, daí tem o desempate. Em quinto, o Ceará, que pode roubar a posição aí, né, do Fluminense e do Bragantino se vencer, chegando a 10 pontos, mas precisaria vencer hoje o Bahia em Salvador. Daí a turma do 7, ó. Corinthians em sexto, 7, Cruzeiro 7, Vasco 7, Juventude 7 e São Paulo também 7. Então, né, muita gente aí com 7 pontos e mostrando que o campeonato está realmente ainda muito equilibrado. E assim vai ser, viu? Daí, aí nós temos, ó, Mirassol, 6 pontos, mesma pontuação do Internacional. O Inter teve uma queda aí, né? Com os tropeços, perdeu para o Palmeiras, empatou com o Grêmio, né? Então, você veja. O Fortaleza também, ó, 5 pontos. Botafogo, campanha fraquíssima, 5 pontos. Vitória, 5 pontos. Atlético Mineiro foi a 5. E daí na degola, o Santos, 4. O Grêmio, 4. O Bahia, 3. E o Sport Recife, 1. Lembrando que se o Bahia vencer hoje, ele coloca o Atlético Mineiro de volta na zona do rebaixamento. Sobre classificação, esse momento do campeonato, quero ouvi-los, meus amigos. Diga aí, Leonágia. Bem, Palmeiras muito embalado, né? Liderando. Eu botava muita fé nesse time do Internacional pelo final de ano que eles tiveram, pelo Campeonato Gaúcho que eles fizeram. Só que o Inter com 6 pontos e o Palmeiras com 13, tudo bem, ainda é começo de campeonato, mas é difícil pra caramba tirar essa diferença de 7 pontos. Não sei se vai ter esse fôlego, né? Aí depende muito do Palmeiras começar a não conseguir manter o ritmo, né? E, sinceramente, esperar que o Palmeiras caia de nível não é o mais provável. Mas eu queria destacar o Braga, né? O nosso Braga, com 10 pontos que, dependendo dos resultados da próxima rodada, pode, por que não, acabar na liderança, né? Claro, o Palmeiras tem que perder? Tem. Mas, enfim, é futebol, pode acontecer. Uma hora, sabe, é difícil. Eu, pelo menos, na era de pontos corridos, não me lembro de ter nenhum campeão brasileiro invicto. E aí, o Flamengo empatar e o Fluminense empatar foi o resultado dos dois nas últimas rodadas. E o Braga, ganhando do Santos, consegue assumir a tabela do Brasileirão, o que ia ser legal demais. Não, enfim, não só para estar lá no topo da tabela, ainda tudo bem que ainda é o começo, mas dá uma baita de uma moral, né? Dá uma baita de uma moral e consolida a força do elenco. Mas, assim, de resto, a tabela tá lá na parte do meio, assim, ainda tá bem igual, né? O campeonato ainda no começo, acho que muita coisa vai mudar. Não sei se esse time do Santos vai ficar lá de baixo. Acho que o time do Atlético Mineiro vai subir mais, tem chance de brigar por Libertadores. O Ceará também, não sei se vai se manter lá em cima. Enfim, tem o Botafogo também, que está na parte de baixo. Seria uma surpresa ele se manter nessa parte da tabela, né? Acho que tem elenco para mais, porém a torcida não está um pouco satisfeita. Enfim, campeonato interessante demais, ainda mais com o Mirassol aparecendo ali na metade da tabela, coisa que pouquíssimos acreditavam. Sem dúvida. O Salema, o Léo citou o Braga, a gente daqui a pouco vai falar da vitória diante do Cruzeiro, mas em termos aí de colocação, olha como é interessante o futebol, né? Porque o início do campeonato, né, podemos dizer que não teria sido bom, empatar em casa com o Ceará, perder do Fluminense, né?
Só que daí, de repente, com as 3 vitórias seguidas, a campanha dele já é melhor do que do ano passado. O Pietro me passava aqui, nas 5 rodadas do ano passado, o Bragantino estava invicto. 3 empates e 2 vitórias. 9 pontos. Ou seja, agora já tem 10. Então você veja, mesmo invicto no ano passado, né, a história de empate que a gente fala, o São Paulo só estava empatando. Não vai a lugar nenhum. Campeonato de pontos corridos, você precisa vencer. Mesmo a gente ficando triste quando tem a derrota, mas quando vem a vitória, daí no jogo seguinte, apaga a derrota, né? Porque você empata 2 jogos, 2 pontos. Perdeu um, ganhou um, 3 pontos. Então, a gente percebe que esse momento do Braga, e acho que daí motive muito, saber que hoje você só está a 3 pontos de um Palmeiras, e o Braga tem Santos fora de casa, vem Mirassol daí em casa, na estreia do Estádio Municipal, sai para jogar com o Grêmio, já volta a pegar um Palmeiras, ou seja, tem muita coisa aí, hein, Salema? Exatamente. Acho que o principal fator desse campeonato, o principal ponto é justamente as equipes vencerem. Porque a gente vê que tem muito time embolado, e são times que empataram muito, como você bem disse. São Paulo com 4 empates, Mirassol com 3, Internacional com 3. São equipes que empataram muito e não conseguem sair, ficam naquele limbo. Agora, as equipes que estão vencendo, obviamente, por dar mais pontos, vão acabar subindo, mas são as que ficam mais confortáveis. Isso que valoriza cada vez mais essas vitórias, como você bem disse. É um campeonato que você precisa vencer, você precisa acumular cada vez mais pontos. E aquilo, como a vitória vale 3 pontos, sempre esse plus a mais do que o do empate. A gente sabe que o campeonato você precisa ser constante o jogo todo, você precisa ser constante o campeonato todo, não é legal perder pontos, mas sempre que você puder sempre trazer o diferencial, você vai cada vez ter algo a mais. Porque, como o Léo bem disse, dessa questão do Mirassol no meio de tabela. Para o Mirassol, esse cenário de ficar empatando faz total sentido, é uma equipe que precisa se manter e está conseguindo agora o meio de tabela, conseguindo justamente trazer esses empates com esse desempenho. Só que, por exemplo, da mesma forma, uma equipe do São Paulo que está invicta, está nesse mesmo meio de tabela, porque só empata. Conseguiu agora sua primeira vitória. Mostra como realmente você precisa ter algo diferente para se sobressair nesse campeonato, e é algo que o Braga está tendo, é algo que está deixando ele perto dos líderes, e é algo que, por exemplo, essas outras equipes, Internacional, que é a equipe bem cotada, não está tendo, está ficando mais para trás. E aí, Pietro? 5 rodadas e alguma surpresa, alguma coisa com relação a esse início de Brasileirão, na sua opinião? Muito cedo, né? 5 rodadas apenas, mas surpresa negativa, claro, acho que o Botafogo, pelo futebol apresentado, né, nos últimos jogos, Renato Paiva realmente começando muito mal o trabalho dele à frente do time carioca, mas eu acho que surpresa positiva é o outro carioca, o Fluminense, de Renato Gaúcho, apesar da última rodada empatar com Vitória, acho que venceu um Corinthians fora de casa, enfim, acho que vem bem a equipe do Renato Gaúcho, não à toa, está aí nas cabeças da competição. Perfeitamente. Já passamos de metade aqui do nosso programa nessa segundona, feriado, tempo... corre e voa aqui. Então, essa próxima metade do programa, nós vamos dedicar às coisas do Red Bull Bragantino, mas antes eu vou pedir para vocês darem aquela curtida, dar aquele like, tá bom? Para que mais pessoas possam acompanhar. E vou fazer um intervalinho de 2 minutinhos apenas, para daí voltarmos com tudo da vitória do Massa Bruta. Continue com a Rádio Futebol Total. Você está ouvindo a melhor equipe de esportes de toda a região. Equipe Futebol Total. Aqui a transmissão tem esportes de toda emoção. Equipe Futebol Total. O mundo é feito de realizações, desafios e conquistas. Conheça a Global Cycles, em Bragança Paulista, e tenha tudo de melhor no mercado de bicicletas Specialized. Produtos de alta qualidade, com tecnologia de última geração. Estamos há mais de 20 anos no mercado. Venha conferir uma bike Specialized e se encantar. Global Cycles, em Bragança Paulista, na Avenida Alfeu Grimelo, 750, no Tabuão. Zap 11977818214. Acesse o nosso site globalcycles.com.br. Futebol Total.
Organização Contábil Lima, desde 1983 no ramo de trabalho, assessoria fiscal e contábil para clientes de pequenas, médias e grandes empresas. Rua Coronel João Leme, 1011-1019, no centro de Bragança Paulista. Telefone 4033-3709. Acesse nossas redes sociais, @Organização Contábil Lima. Rádio Futebol Total. Você sabia que o estresse pode ser causa de um problema urológico? O estresse crônico pode desencadear uma série de problemas urológicos, incluindo disfunção erétil, incontinência urinária, aumento da frequência urinária e até mesmo infecções urinárias recorrentes. Consulte um urologista se estiver enfrentando problemas urológicos e não hesite em buscar ajuda para lidar com o estresse em sua vida. Sua saúde está em suas mãos. Dr. Jean Datovo, CRM 120-696. Ligue 3404-4458 ou 3404-4459. Rádio Futebol Total. Futebol Total. Futebol diferente. Um time competente. É isso. Tá vendo? Rapidinho, estamos de volta. E agora, para falar muito do Braga, deixa eu ver se eu tenho aqui o gol do Braga, para eu colocar o gol da vitória Camires do conseguiu, Braga. Lucas Barbosa de longe, Vamos ver passe se enfiado. vem Eduardo aqui pra Sacha gente. passa no meio, Jojo bateu! Aí sim! Vamos Gol! lá. Do Bragantino! É gol, a rede balançou, alegria, alegria. Jojo! Pega lá, Cássio, no berço! Assistência do Eduardo Sacha! Bragantino tava melhor, eu falava, Salema. E agora, o famoso gol vovó empurrou no fundo da rede. Tá 1-0 na despedida do Nabi. 1-0 na despedida do Nabizão, a narração do Pietra aí em cima do lance, as imagens e a saída errada do Cruzeiro. E o técnico Fernando Seabra falou a respeito disso, quando indagado, inclusive, pelo Lucas Salema. Então vamos trazer Fernando Seabra e, na sequência, a nossa equipe com Leonágio, Salema, o Pietro, falando dessa vitória. Mais de 6 mil torcedores nessa última partida desse velho estádio, podemos dizer assim, porque vem o novo aí, vem a Arena, e o Seabra falou da atuação da equipe. Vamos acompanhar. Olha, é uma vitória muito importante, muito representativa e acho que muito simbólica de todo o esforço que o grupo vem fazendo para se preparar e para competir em alto nível contra esses adversários aí, que são muito qualificados, né? Tanto do ponto de vista individual quanto de organização de jogo aí no Campeonato Brasileiro. Acho que eu preciso também ressaltar e valorizar a dedicação e a superação. A gente acabou tendo aí alguns jogadores com virose, né? Que ficaram de fora, alguns que conseguiram se recuperar o suficiente para poder jogar, mas a gente nunca sabe, né, realmente o que vai acontecer também dentro do jogo. E nesse sentido, a gente teve uma amostra da dedicação e do trabalho de grupo, né? Porque numa circunstância dessa é muito importante que o grupo como um todo seja capaz de estar à altura das missões, das tarefas e do nível de desempenho, independente de quem esteja jogando. E a gente teve uma amostra muito interessante hoje, porque enfrentamos um grande adversário que, na última rodada, no jogo contra o Bahia, deu uma aula de agressividade, de pressão e de objetividade, e coisas que nós também temos trabalhado para desenvolver, e iríamos disputar essa imposição e essa dominância com eles. E acho que foi um primeiro tempo muito interessante nesse sentido, né? O nosso gol sai numa situação de subida de pressão, assim como eles tinham feito contra o Bahia lá. Depois aquele momento do VAR, né? É resultado também de um momento de agressividade do Cruzeiro subindo pressão. Então,
Acho que esses jogos têm mostrado uma taxa de trabalho alta, uma dedicação coletiva muito grande dos jogadores, né, de todas as equipes aí. Acho que a Série A do brasileiro ela tem apontado nesse sentido, né? E, enfim, nós pretendemos fazer esse tipo de jogo, né, dentro e fora. Sofremos contra o Sport em alguns momentos e acabamos sendo empurrados, né? E sabíamos que o Cruzeiro ia ter alguns mecanismos para gerar esse tipo de situação. Em alguns momentos nos trouxe muita dificuldade mesmo. E então a gente fica satisfeito, né, a gente sabe como é difícil ganhar 3 partidas seguidas no Campeonato Brasileiro, né? Agora o que a gente tem que fazer é esquecer isso e continuar trabalhando e se dedicando para jogar cada vez melhor, né? Porque é isso sim que vai poder aproximar a gente de um próximo resultado importante. Boa noite, Fernando. Lucas Sam, da Rádio Futebol Total. Fernando, a gente viu o começo do jogo e do jogo todo o Cruzeiro sendo bastante agressivo quando o Bragantino tinha saída de bola. E mesmo assim, o Bragantino tinha muita calma para conseguir saindo e muitas vezes conseguiu escapar, teve vezes ter um pouco de dificuldade, mas sempre tendo coragem de tentar fazer a saída. Como você vê a saída de bola do Bragantino nessa parte da partida, nessa evolução que você está tendo nesse quesito com a equipe? A gente pensou estrategicamente quais seriam as ações que o adversário as respostas que o adversário poderia dar para os movimentos que a gente faz habitualmente e criamos opções e variações em cima disso. E os jogadores tiveram o mérito de fazer boas escolhas, de enxergar em função da solução que o Cruzeiro oferecia. Então, enfim, se o passe deveria ser verticalizando no Sacha, ou se deveria ser uma diagonal para o outro lado para inverter o jogo direto, né? Ou se seria tentar um ponto em profundidade, se seria usar o movimento de um volante ou por dentro ou por fora para quebrar a primeira linha de contenção e fazer a primeira progressão. Então, e teve situações que foi difícil, que a gente sabe disso, né? O Cruzeiro fez um jogo excepcional contra o Bahia pressionando, mas muito, muito bom mesmo, né? E nós temos a nossa ideia de ser uma equipe que busca propor, claro que com bom senso, claro que com segurança e com critério de vantagem, né? Então, tentar criar as vantagens para poder sair jogando. Elas podem ser curta, média, longa, mas tem que ter vantagem, né? Então, é o nosso trabalho. Todo jogo a gente faz isso. Tem vezes que o adversário tem uma leitura e consegue, em algumas circunstâncias, neutralizar melhor, né? E como você falou, hoje aconteceu uma alternância, né? Teve momentos que a gente conseguiu quebrar, teve momentos que o Cruzeiro conseguiu neutralizar. Entendo que do lado contrário tenha acontecido algo semelhante também, né? Então, essa daí faz parte. Eu acho que é muito importante que a gente tenha coragem de se propor a fazer isso, porque isso permite que a gente cresça como equipe e enfrente grandes adversários, ao invés de se diminuir, né, tendo medo de errar. É claro que quando a gente tem que ter o discernimento de entender que quando não tem vantagem, esse é o momento que a gente tem que optar por uma bola de segurança, né? Em poucos momentos hoje isso aconteceu, a gente falhou um pouco nessa leitura, tá certo? Mas de uma forma geral foi bastante positivo, sim. Boa noite, Fernando. Pietro Loredo, da Rádio Futebol Total. Parabéns pela vitória, né? Acho que um jogo muito especial, essa despedida, né? Esse até logo, né? Na visão. E a minha pergunta é em relação na saída do Lucas Barbosa e na entrada do Vinicinho, você troca o Mosqueira de posição, né? Ele está na ponta esquerda, ele vai para a ponta direita e ele dá uma reclamada ali. Eu acho que também normal. A minha pergunta é essa questão, como você faz para equilibrar, achar esse meio termo da preferência do jogador, né, da onde ele gosta de jogar, e da sua preferência técnica e tática ali na partida? Olha, na verdade, assim, a gente trabalha os nossos pontas na nossa rotina assim, de treinamentos para saber jogar dos dois lados. Então, a gente prioriza um pouco mais um lado ou o outro, mas eles têm condições de cumprir as funções jogando dos dois lados do campo, tanto ofensivas quanto defensivas, tá certo?
E num primeiro momento era para o Vinícius entrar onde ele está um pouco mais acostumado, né? E o Henrique já estava no jogo, conseguir ajustar ali, porque aonde o Cruzeiro gerou vantagem sobre nós foi do lado esquerdo do campo, né? Com o Vidia recebendo aberto e o Kaique andando. Depois o Kaique achava o Matheus Pereira. Então, num primeiro momento, o Henry foi passado para lá, até por estar com ritmo e para ver se a gente conseguia encurtar um pouco essa primeira pressão e o Vinícius entrar onde ele tem preferência. Acabei fazendo a troca justamente porque esse salto ali, ou esse controle da abordagem no Vidia também não funcionou com o Henry daquele lado. Então, eu já tinha comentado com o Vinícius que era uma possibilidade e só fiz o sinal para que a gente tentasse ajustar. Mas, na verdade, a gente só ajustou isso no intervalo. O Cruzeiro conseguiu ter vantagem para progredir quase o primeiro tempo inteiro, né? Final do primeiro tempo teve alguns momentos que a gente conseguiu neutralizar, não agredindo, deixando o Vidia com bola, e aí ele tinha que optar por uma bola longa ou um passe de circulação, mas durante praticamente quase todo o primeiro tempo ali foi um ponto de vantagem estratégica. Muito bom, muito bom. Um trecho da entrevista, né, Abre, então, e nós vamos debater. Eu vi ontem, enquanto o Red Bull transmitia ao vivo no seu canal do YouTube a entrevista, vários torcedores do Cruzeiro, né, que pediam por Fernando Seabra, dizendo que ele foi o melhor treinador, injustiçado e tudo mais. Só que já foi, né? E o trechinho do técnico Leonardo Jardim, né, da equipe do Cruzeiro, ele falou, pô, parece que eu tô há 3 anos aqui no Cruzeiro, né, com a tamanha cobrança e tal. Ele falou, sou técnico de projetos longos, não tá muito acostumado com o futebol brasileiro. Vamos lá, Leonaja, Lucas Salema, Pietro, dessa vitória, das explicações aí do Seabra, que você pode acompanhar também, hein, Léo? Vamos lá, né? A lei do ex reinou. Seabra conseguindo vencer seu ex-clube. Achei legal, interessante você tocar nesse ponto, porque o Seabra ele sai de uma forma muito, muito precoce do Cruzeiro. A gente sabe que aqui no Brasil isso é normal, mas até para os parâmetros brasileiros de demitir técnico foi uma demissão assim muito antes, né? E enfim, acho que é muito por conta do Seabra ainda não ter um nome de peso, né? Mas tudo bem, aí é problema do Cruzeiro. Aqui no Braga que ele vá fortalecendo o seu nome, assim como ele já está fazendo, né? Acho muito interessante na questão do jogo do Braga, como o Braga ele soube ser muito mais eficiente que o Cruzeiro, né? Por exemplo, o Cruzeiro no começo do jogo, ele com aquela marcação-pressão, tentando roubar uma bola para fazer 1-0, para ter a bola lá no ataque do Bragantino, não conseguiu. E o Braga, uma pressão não tão assim, lá em cima, quase na área do goleiro, mas muito bem encaixada, muito bem montada. O time está cada vez mais tomando essa cara, entendendo o que o Seabra quer para o jogo, né? E aí, no erro de bola da saída do Cássio, o Hurtado ele conseguiu aproveitar, o Capixaba fez a jogada com o Sacha e o John estava lá para matar o gol. E assim, é a típica jogada que mostra que realmente o treino está fazendo efeito, sabe? Porque foi uma coisa que a gente bateu bastante aqui. Pô, treina, a gente não vê resultado, não vê o time jogando bola. Só que chegou. 3 jogos agora que o time vai bem, vai numa fase muito boa, ainda tem muito campeonato pela frente, mas o ânimo o ambiente do clube já fica completamente diferente. E assim, todo mundo muito bem, né? Tanto na questão defensiva quanto na parte ofensiva. Todo mundo tá de parabéns. Eu acho que na parte defensiva, no jogo de ontem, a gente pôde ver muito quando ocorriam os erros individuais, que ocorreram alguns, às vezes o Capixaba perdia uma bola ali, ou o Gabriel errava um passe, sempre tinha um companheiro para ajudar e já estava em cima recuperando a bola, para não deixar o time do Cruzeiro ficar com a bola, não deixar eles
terem o jogo. Então o Braga ontem ele se defendeu muito bem, de novo, não à toa, o terceiro jogo sem tomar gol. Esse dado eu queria saber depois, quanto tempo fazia que o Braga não passava 3 jogos sem tomar gol, porque, puxando de memória assim, eu lembro, das 3 últimas vitórias teve o 2-1 contra o Noroeste, né? Mas enfim, bom jogo do Braga. Na parte ofensiva também, eu acho que a evolução de sair mais gols vai acontecer muito de forma natural, porque o Braga tem criado, tem pressionado. Ontem o Cássio, a gente ficou até brincando na transmissão, achando que o Cássio ia acabar entregando, mas ele foi muito importante para o Cruzeiro, fez várias defesas bem difíceis. Se não fosse o Cássio ali, talvez o Braga teria um placar mais amplo, e é um time que está criando ofensivamente, também está saindo muito bem na parte defensiva. Perfeito. Salema, quero ouvi-lo. O que de positivo você viu? O Léo citou aí o Cássio. E o torcedor corintiano acostumou tanto com o Cássio, né? E no Corinthians ele sempre com a camisa, ou na maioria das vezes, usava aquela camisa amarela, né? Você olha para o Cássio ontem no Cruzeiro com a camisa verde, né? Coisa que jamais aconteceria quando ele estava do lado do Corinthians. Enfim, chama também a atenção. E aí, essa vitória e o que falou o Seabra, hein, Lucas Salema? Antes, só trazendo a informação do que o Léo pediu, a última vez que o Bragantino tinha ficado 3 jogos sem sofrer gols seguidos foi no começo de 2024, que na verdade foi uma sequência de 4 jogos. O 0-0 contra o Águilas Douradas, aí ganhou de 1-0 do Ituano, 0-0 de novo com o Águilas Douradas, foi para os pênaltis, o Bragantino acabou passando, e 1-0 sobre o Santos. Foi uma sequência de 4 jogos no comecinho de 2024, em fevereiro. Sobre o que falou o Fernando Seabra, acho que ele conseguiu sintetizar muito bem, porque o jogo foi muito saídas de bolas e pressões. Foi um jogo que as duas equipes buscavam pressionar e as duas equipes tiveram dificuldades, tanto para sair justamente por causa da pressão do adversário. Com isso, quem conseguiu entender melhor tudo isso, acho que foi o Bragantino. E aí que vem o que o Léo falou, de conseguir ver mais jogadas feitas pelo Seabra do que pelo Léo Jardim. A gente viu o Bragantino tendo muito mais opções de saída, conseguindo ter diferentes formas de encontrar espaços, de encontrar jogadores para conseguir fazer fluir e sair das pressões do Cruzeiro. Já o Cruzeiro teve muita dificuldade. A gente falava do Cássio, o Cássio tem uma dificuldade com o jogo com os pés, a gente viu ele errando, acho que umas 3, 4 saídas de bola. É uma questão do próprio jogador, não é agora com 38 anos, quase 40, que ele vai aprender a jogar com os pés. Então acaba sendo um diferencial que, por exemplo, o Lucão, a gente via com muita tranquilidade, a bola recuava para ele e ele não tinha medo. Ele teve um momento que foi travado um chute, a bola saiu para o escanteio, mas ele tentava fazer um jogo com os pés mais fluido, tentava achar jogadores de uma forma muito mais tranquila. Também teve seus erros, é normal, da mesma forma como o Léo bem trouxe, o Capixaba errou, o Gabriel, o Ramires, os jogadores acabam tendo isso, se estão tentando, também estão propícios ao erro, mas foi um Braga que foi corajoso para conseguir sair, estava muito claro que queria, o que poderia fazer. Os jogadores estão começando realmente a entender tudo que o Seabra quer, e acho que a palavra que foi usada para definir o gol contra o Botafogo pelo Fernando Seabra foi resiliência. Acho que também é o que define esse momento do Braga. Foi um Braga que soube sofrer, soube aprender, para hoje ser uma equipe que não tem medo de sair de bola, não tem medo de fazer pressão, que consegue controlar muito bem o espaço. Os erros a gente tá vendo que aos poucos vão se minando. Óbvio que tem muita coisa ainda para se desenvolver, o futebol é dinâmico, nunca para, sempre tem que se melhorar, mas a gente tá vendo agora uma equipe que está muito mais consistente, parte defensiva, como esses 3 jogos sem sofrer gols, é o símbolo disso, é uma equipe que defensivamente se consertou e está muito mais clara da forma que é muito mais segura, e na parte ofensiva também está aproveitando muito mais as chances. Está sendo uma equipe que está fazendo gol no começo do jogo, está sendo uma equipe que está conseguindo ter diferentes jogadas, seja bola parada, ou como aconteceu agora, uma jogada de recuperação de bola no ataque. É uma equipe que está evoluindo, e o Seabra identifica isso, entende isso, e mostra realmente como o trabalho dele vem se dando bem, vem conseguindo evoluir bem, e parecia que se o Léo Jardim está reclamando de tempo, é o futebol brasileiro. Só no Red Bull Bragantino que você teria o Fernando Seabra, que teve uma parte muito, uma questão de oscilação, em que eles ainda continuaram acreditando no trabalho para ele conseguir ter seu cargo. Já agora o Léo Jardim, não sei se vai seguir dessa forma. Não tenha dúvida, e é claro, né? E não é uma crítica, mas se dependesse de boa parte da torcida, o Seabra já tinha rodado, e a gente chegou também muitas vezes aqui e dizer, né? Será que não é hora da troca? Por quê? Eu tinha e tenho na minha cabeça que a pausa para o Mundial de Clubes
daqui 7 rodadas, seria o fiel da balança aí para o trabalho do Seabra. Mas veja, né? E ele, com esse início de campeonato, não dá para imaginar que nas próximas 7 rodadas o time vai cair tanto assim de produção. Então, acho que no futebol é isso, né? É resultado também. Mas no Red Bull Bragantino a gente sabe que é diferente, mas a gente consegue, Pietro, ver aí questões que nem o Salema citou aí, o setor defensivo, e eu imaginava, né? Com o Agostinho Santana, por exemplo, poderia ser um lateral titular. Daí se lesionou. Agora, hoje eu não imagino se tirar o Andrés Hurtado do time, cara. Com a bola que tá jogando, o equatoriano, né? E daí a zaga é Pedro Henrique e Guzmán. A gente questionava, né? Ah, será que no Eduardo e tal? Para mim tá muito claro. E o Juninho Capixaba, que é daí indiscutível também. Então você vê, ele conseguiu já ter uma definição e uma cara de time, aquela história de sempre mudar, né? O meio hoje, talvez, né, ainda tenha algumas dúvidas na questão ali do cabeça de área, do volante, se é o Gabriel, se é o Fabinho, mas ele tem tido boas opções. E na frente também, nesse momento, está claro. O Mosqueira, por mais que também sofra críticas, ontem fez um belo jogo, se entregando, marcando, indo para cima. A gente gostaria só que ele fizesse gols também, né? Fosse um cara tão efetivo também na hora de balançar as redes. E daí Lucas Barbosa de um lado, com o Sacha. Enfim. E aí, PG dessa vitória importante diante do cabuloso no último jogo, né? Vai ficar lá marcado no último jogo do estádio na Bichedi, vitória 1-0, gol do John. O Bragantino jogou muito bem, o Fernando Seabra comenta na coletiva também que soube aproveitar as oportunidades. Acho que isso que o Salema fala também de ter a coragem, apesar de estar errando lá atrás em alguns momentos, mas manter essa resiliência nessa pressão que o Cruzeiro fez no começo do jogo. E o destaque, a gente elegeu o Pedro Henrique, que realmente foi acima da média, né? Jogou muita bola, tanto na questão defensiva quanto na questão de construção de jogadas, nos lançamentos dele, né? A gente até falou, não narrei um erro do Pedro Henrique, tá certo? Você vê que errou alguma coisa ali, outra ali, mas passa praticamente imperceptível, porque foi uma partida muito boa de todos esses teus jogadores titulares definidos e jogando bem, mas os jogadores reservas entrando bem também. Então a gente tem o Agostinho Santana que voltou, entrou muito bem, meteu ali, até que o Salema falou, é o Agostinho Santana ou o Carlos Alberto Torres, que meteu uma pancada, cara, que o Cássio teve que fazer a defesa. Então, realmente entrou muito bem. Em outros jogos, o Guilherme entrou muito bem na lateral esquerda, o Eduardo, né, contra o Botafogo, não errou nada, né, não errou nada, ele entrou e literalmente não errou nada, não errou passe, não errou desarme. Então, nosso banco também está muito bom, né? Então, a gente analisando dessa forma, você fala do Mosqueira, mas o Vinicinho também, acho que talvez no ataque é o que a gente tinha mais expectativas e o que está jogando menos, vamos por assim, né? Que não está entregando tanto como entregou no Campeonato Paulista, por exemplo, mas a gente sabe que é normal, é um jovem que oscila bastante, mas acho que o Bragantino encontrou esse modo de jogar, os jogadores entenderam o que o Fernando Seabra estava propondo, e meu destaque vai para a dupla Sacha e John. Eu acho que essa dupla se entende muito bem, né, e acho que vai dar trabalho para os adversários dessa temporada. Já está dando, né? E quero fazer aqui, né? Ontem a gente falou do craque e tal, a gente tá falando aqui dos defensores. Não é comparar, hein, torcedor? Senão começa, o Loredo voltou, já começou, e você viu que eu tô calmo, tô manso, né? Falando aqui devagarzinho, suave. Mas a partida do Pedro Henrique de ontem, né? Dava pra gente lembrar Léo Ortiz. Não é comparar jogador. Léo Ortiz é muito mais jogador, mas principalmente naqueles lançamentos longos, que é uma especialidade do Léo Ortiz, que faz com maestria, e onde você via o Pedro Henrique fazendo isso também, né? Então, vamos dizer, um zagueiro que se impôs, né? O Guzmán, carraça uruguaia, chega duro, forte, era o que a gente realmente imaginava, e acho que isso nos dá realmente aí esperanças com esse Braga. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na tela,
programação do Braga dessa semana, então, porque hoje os jogadores também folgaram, afinal de contas, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui salvar. E, ô Loredo, Oi. E falando essa questão de zaga, historicamente o Bragantino sempre né, muito técnico e um zagueiro aguerrido, né? Nos anos 90, com, claro, o Júnior, Cebola e o Ney, a gente teve por muito tempo na Série B, a gente teve o Léo Ortiz e o Lige, e agora você tem uma dupla mais ou menos assim também com o Pedro Henrique e o Guzmán. Apesar de o Guzmán refino técnico, ele vai na raça, ele está sempre muito bem posicionado, bola em cima da linha, né? E, enfim, a gente está gostando de ver desse começo. Tá tentando carregar aqui. Isso folgou nessa segunda. Vamos ver agora aí, ó. Folgou nessa segunda. E a partir dessa terça-feira, na apresentação, o time só vai jogar no domingo, de novo, 8h30 da noite, lá na Vila Belmiro. Pessoal, é o seguinte, tá aí, ó, quarta, quinta, sexta, os treinamentos, tá bom? E durante toda a semana aqui no Futebol Total, daí nós vamos falar, trazer muita coisa, porque tivemos personagens na zona mista, né? Teve Lucão, teve Gabriel, quem mais? Pedro Henrique, enfim, a gente vai trazer aqui. Você chegou a conversar também com o Marquinhos Chedi, patrono. Tem a exclusiva do Lucas Salema com o André Rocha sobre estádio, porque ele fala, né, da expectativa agora para a construção da arena, da apresentação do projeto. E nessa semana, inclusive, deveremos também conhecer o Municipal, né, cabines de rádio e tudo mais, a imprensa deve estar lá. Então tem muita coisa ao longo da semana para a gente estar falando aqui. Combinado, meus amigos? Agradecer a vocês, Léo. Grande abraço, obrigado por estar com a gente nesse feriadão também. Amanhã estamos de volta. Valeu, Loredão, valeu, Pietro, valeu, Salema, valeu a todos os amigos da Rádio Futebol Total. Amanhã estaremos aqui para debater muito mais de Red Bull Bragantino. Boa. Valeu, Salema. Valeu, Sérgio, valeu, Pietro, valeu, Léo, valeu a todo mundo acompanhando mais um programa Futebol Total. Amanhã estamos aqui de novo. Tem muito ainda para falar, tem muita coisa para a gente debater, tem muitas personagens falando com a gente. O que não falta é assunto para essa semana a gente secar muito bem desse Red Bull Bragantino. Maravilha. PG, grande abraço. Tava falando com o professor aí, que escala o time, né? Tô escalado e tal, mas você sabe como que é futebol, né? Você falou que eu estava em transição e tudo mais, agora voltei, mas o professor já me avisou, ó, não tem titularidade garantida, hein? Pode pôr banca a qualquer momento de novo. Então, mais cedo ou mais tarde, eu saio de novo de cena aqui e você tem que assumir daí o riscado, não tem jeito, eu tô seguindo aí, eu cumpro ordens e determinações, viu, PG? É a famosa minutagem, né? Ainda não consegue jogar os 90 minutos inteiro, mas um jogo joga 45 minutos, outro jogo joga 60 e vamos que vamos. Obrigado, mais um programa Futebol Total e o meu destaque rápido final, não posso deixar de falar, a história feita no tênis de mesa brasileiro. Ontem, Hugo Calderano, pela primeira vez, um latino, venceu a Copa do Mundo de tênis de mesa, venceu o terceiro melhor do mundo, o segundo melhor do mundo e na final o melhor do mundo, os chineses, que são fera demais no tênis de mesa, mas o Hugo Calderano foi lá, fez história e se sagrou o primeiro campeão brasileiro, primeiro brasileiro campeão da Copa do Mundo de tênis de mesa. Você só errou quando você falou que ele ganhou do número 1 do mundo. O número 1 do mundo agora é ele. Ele ganhou do ex-número 1, porque esse Hugo Calderano é bom demais. É bom demais. Valeu, Lucas Salema. Valeu, Leonaja. Valeu, Pietro. E valeu vocês, né, cara? Não tenho nem o que expressar aqui a gratidão, o carinho de todos vocês por tudo que vocês fizeram e continuam fazendo aí pela minha recuperação. E eu tenho certeza que dias melhores virão, mas já estou feliz demais de poder estar aqui de novo, um pouquinho que seja, com vocês, com toda a nossa equipe Futebol Total. Tá bom? Grande abraço a todos, muito obrigado, uma ótima semana e amanhã, a partir das 7 da noite,
estaremos de volta com mais um Futebol Total. Valeu, um grande abraço. Futebol Total. Futebol diferente. Um time competente.